quais são as semelhanças biológicas entre os humanos, né? Os seres humanos, assim, e os dinossauros. Porque, de acordo com a biologia, todos temos um ancestral em comum, né? Uhum. Imagino que nós temos algumas características parecidas, assim, com os dinossauros, de certa forma. Como que é isso, cara? Com certeza. De acordo com o que a gente sabe hoje da evolução biológica, todos os seres vivos do planeta são parentes, em algum nível. Isso é uma das coisas que explica, por exemplo, por que você compartilha 98% do seu DNA com um chimpanzé, 90% do seu DNA com um camundongo, 50% com uma mosca e 10% com o arroz que você come todos os dias. Então, claro, quanto mais próximo da gente, maior é a quantidade de DNA compartilhado. E isso é fácil de entender quando a gente começa a olhar, por exemplo, para exames de teste de DNA. Quando você quer fazer, por exemplo, como é que você faz um teste de DNA para saber se uma pessoa é filho de outra, por exemplo. Se você for filho de uma pessoa, você vai ter uma certa quantidade de DNA compartilhado. Então, já que a gente herda aproximadamente 50% do DNA do nosso pai, 50% do DNA da nossa mãe, se você for filho biológico de alguém, é esperado que você tenha uma compatibilidade de pelo menos metade do seu DNA com essa pessoa. E com seu primo, você não vai ter 50% de DNA com ele, porque você não compartilha o mesmo ancestral comum tão próximo. Seria 12,5%? Poderia, eu não lembro agora exatamente quanto que é, se desse para 12,5%, para 25%, porque você vai compartilhar, provavelmente é 12,5%, porque aí você vai compartilhar o seu avô com ele. Então o seu avô teve o seu pai e o seu tio, e aí o seu primo é filho do seu tio e você é filho do seu pai. E um primo de segundo grau, a mesma coisa. Ele vai ter menos ainda DNA, porque ele vai compartilhar um bisavô com você. Uhum. Um primo de terceiro grau, um trisavô e assim por diante. Então, quando a gente olha para isso, é fácil entender que quanto mais próximo você é de um parente seu, maior é a quantidade de DNA que você compartilha com esse parente. Na natureza é a mesma coisa. Quanto mais próximo nós somos de um determinado ser vivo, maior é a quantidade de DNA que a gente compartilha. Por isso que de chimpanzé a gente diz que a gente compartilha 98% dos genes iguais. Não é 98% de todo o código genético, mas dos genes, das partes ativas que a gente mantém com eles. E com os dinossauros que viveram há milhões de anos atrás é a mesma coisa. Porque há mais ou menos uns 300 milhões de anos no passado, o ancestral em comum entre nós e os dinossauros viveu. Que era um ancestral amniota, que já botava um ovo com casca dura. Esse ancestral ele foi tendo filhos, que a partir dele, um lado dos filhos veio em direção aos mamíferos, até dar origem pra gente, e o outro lado foi em direção aos répteis. Qual seria mais ou menos esse ancestral? Ele pareceria como um lagarto pequeno. Então ele teria mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de comprimento. São os amniotas mais basais, mais antigos. Você tem um bicho que chama Archaeopteryx, por exemplo. Inclusive, se você quiser, falando pro João, colocando imagens. Se quiser colocar aí, João. Ou um bicho que às vezes é mais fácil de encontrar, que é o Hylonomus. Hylonomus. Esse é um animalzinho pequenininho, parece um lagarto, você viu? Mas ele já está na linhagem que vai dar origem aos répteis. Enquanto que o Archaeopteryx, que é muito parecido com ele, está na linhagem que vai dar origem aos mamíferos. E por que quando você volta para trás, os bichos são muito parecidos? Mesmo de linhagens completamente diferentes. Porque pensa, eles estão muito próximos da linha que dividiu. Eles estão muito próximos do ancestral em comum. Então, o ancestral em comum estava aqui, aí teve 2 filhos que são muito parecidos. Cada um desses teve mais 2 filhos, que já são diferentes. Aí aqui teve mais filhos. Conforme vai divergindo, olha aí, ó, como é que ele parecia. Parece um lagarto. Assim, mas não é um lagarto ainda. É um lagarto? Não é um lagarto, isso. Tem várias características que só os lagartos têm, especialmente dentro do crânio. Mas o padrão básico do nosso ancestral comum, tanto que alguns répteis até hoje são parecidos com isso, era assim. Então, um animal pensar que o ser humano conseguiu surgir disso, né, cara? Pois é, não só o ser humano, o elefante, a baleia, o morcego,
Animais que são completamente diferentes surgiram disso. Mais uma vez eu trago para a história humana. Você é parecido com seus pais. Com seus avós um pouco menos. Com seus bisavós um pouco menos. Conforme você vai se afastando dos seus ancestrais, você vai ficando cada vez mais diferente deles. Sim. Pode ser que coincidentemente de um ou outro, nossa, olha, eu pareço meu tataravô. Sim, tudo bem, né? Fisicamente parece, mas geneticamente não. Tem bastante diferença. Aqui na natureza é a mesma coisa. Quanto mais para trás você vai, maior é o nível de diferença que tem em relação aos animais que estão vivos hoje. Então, por exemplo, o que a gente compartilha com um dinossauro? Com um Tiranossauro Rex? Vamos pensar. Primeiro, nós dois somos vertebrados. Então, nós compartilhamos, dentro da variedade imensa de animais, uma coluna vertebral, que é um eixo central no corpo, a partir do qual a gente tem uma cintura peitoral, que saem 2 membros aqui. Os nossos braços são um pouquinho maiores que os do Tiranossauro Rex, relativamente. E a partir da cintura pélvica, né, vulgo bacia, a gente tem mais 2 membros saindo, que é o que a gente vai dar origem às nossas pernas. Sim. Aí as pernas do Tiranossauro são proporcionalmente bem maiores que as nossas. Então, a gente tem parte do esqueleto em comum. Então, o nosso esqueleto ele é formado por essa coluna vertebral, que a partir dela tem 2 cinturas. A gente também compartilha, tanto com os dinossauros como com outros animais, a estrutura dos nossos membros. Porque pensa, a gente tem um osso que sai da cintura, aqui no braço, que é o húmero. Certo. Daqui divide em 2, que é o rádio e a una. Daqui divide em vários. Tem os ossos do carpo, aqui. Você tem o metacarpo, aqui. E você tem as falanges no dedo. Entre nós e os dinossauros, ao longo dos últimos anos, a gente tem descoberto cada vez mais que esses bichos eram super inteligentes. Mais do que a gente achava antes. Quando você observa, por exemplo, aves, hoje em dia, existem aves que são muito mais inteligentes do que um cachorro, por exemplo. Por exemplo, qual, assim? Corvo. Corvos são absurdamente inteligentes. Tem um caso de alguns corvos, se eu não me engano, no Japão, que eles usam seres humanos como ferramentas. Então, eles ficam no topo do semáforo, esperando os carros passarem, né? Aí eles vão lá, colocam a sementinha na fresta ali. Quando o carro passa, quebra, abre a semente, ele vai lá, farol fechou, ele desce, come a semente e volta. Você já viu aquele vídeo do corvo falando Nevermore? É maravilhoso, né? Assim, Nossa, aquilo ali é bizarro. Dá medo até, né? Deles. Meu Deus, cara. E é uma voz assim, grossa, né? Grossa, né? Nevermore. Então, e por que esses bichos ficam inteligentes? Provavelmente, de alguma forma, isso foi eficiente para a sobrevivência deles. Não necessariamente ficar mais inteligente é melhor. Então a gente tem um caso de um artigo que saiu no final do ano passado, que é muito legal, que ele estudou a evolução dentro de um grupo particular de dinossauros, que são os dinossauros ceratopsianos, aqueles igual o Triceratops. Sim. Sabe, que tem uns chifrões na cabeça, o escudo aqui atrás. E eles perceberam, os pesquisadores, que ao longo da evolução desse grupo, os bichos foram emburrecendo. Que os primeiros, os ancestrais dos grandões eram mais inteligentes. E como que a gente sabe isso? Como que a gente sabe a inteligência de um bicho que já morreu? Se você tivesse que testar, qual que seria o seu primeiro lugar que você ia observar? Para tentar descobrir onde que é o indicativo de inteligência. O cérebro, né? O tamanho do cérebro. Exatamente. Tamanho do cérebro não necessariamente é suficiente, porque senão a baleia seria o animal mais inteligente do mundo. Ela é extremamente inteligente. Mas o que a gente sabe na neurociência de hoje é que não é só o tamanho do cérebro, e sim a quantidade de neurônios. É um dos motivos pelo qual nós somos muito inteligentes e o nosso cérebro é todo enrugado. Nosso cérebro dá várias voltinhas, né? O cérebro de vários animais ele é mais liso. Então ele pode ser grande, mas ele não dá essas voltinhas que os nossos dão. Interessante. Por que o nosso dá essas voltinhas? Porque isso permite mais superfície para ter mais neurônios. Então é como se estivesse compactando uma coisa assim, super dobrando. Então tem uma quantidade de neurônios e de conexões entre os neurônios absurda. As conexões e a quantidade de neurônios é difícil de saber.
Mas teve um trabalho recente de uma pesquisadora brasileira, que é a Suzana Herculano Hauser, uma neurocientista brasileira, que ela pensou o seguinte, ela falou, eu sei qual que é a quantidade de neurônios eu consigo estimar de os dinossauros que estão vivos atualmente. Eu pego uma ave, vários grupos de aves, e eu dissolvo o cérebro deles, e a partir de uma análise eu consigo contar, numa certa região, quantos neurônios tem ali, faço uma estimativa para o todo, e eu consigo saber quantos neurônios tem cada um dos grupos de aves atuais. E aí eu posso fazer uma estimativa, uma função, onde eu consiga calcular qual é o tamanho, a quantidade prevista de neurônios baseada no tamanho do cérebro para os dinossauros que estão vivos atualmente, que são as aves. E a partir disso ela pensou, e se eu pegar essa estimativa e aplicar para os dinossauros que morreram milhões de anos atrás? E ela teve resultados surpreendentes. Um deles foi que o Tiranossauro Rex, por exemplo, poderia ser, de acordo com os dados dela, quase tão inteligente quanto um babuíno, quanto um primata. E aí você pensa naquele bicho de 13 metros de comprimento, um bicho enorme, 8 toneladas de peso, que só por isso eu já me borro todo. E imagina esse bicho sendo inteligente como um primata. Que a gente tem a impressão que ele é burrão, assim, né? Que ele é grande, assim, estúpido, exato. Como se fosse um tubarão branco, assim, meio ignorante, né? Exato, né? Foi na força bruta só. E se ele for inteligente, nossa, mais assustador ainda. Teve algumas críticas no trabalho dela, teve alguns paleontólogos que falaram que a estimativa não estaria correta, ele não seria tão inteligente assim. Mas mesmo assim, bota uma inteligência de uma ema, de uma ave atual, nesse bicho. Já seria bizarro. Já é assustadoramente inteligente. Pra você pensar com toda essa força. Então, provavelmente os dinossauros, ou os extintos, não os que estão vivos hoje, eles tinham hábitos sociais. Muitos deles deviam viver em grupos. E a gente sabe através do registro fóssil que eles viviam em grupos. Então aqueles filmes que eles andam, sei lá, juntos assim, em manadas, por exemplo, né? A gente tem evidências de alguns desses dinossauros. Alguns deles são dos dinossauros bico de pato. João, coloca aí uma imagem de um hadrossauro, com um H no começo, pra gente ver aqui. São os dinossauros que têm um bico que é parecido com o formato de um bico de pato. Existem cemitérios paleontológicos desses bichos que estima-se que tenha num grupo só mais de 20 mil indivíduos. Caramba! Cara, é um bicho que pesa mais que um elefante. Você pensa num grupo de 20 mil elefantes. Juntos, assim. Juntos. No mesmo andando ambiente. por aí. Não existe nenhum grupo hoje em dia de 20 mil elefantes. O planeta não tem um lugar que suporte 20 mil elefantes ao mesmo tempo, no mesmo local, como um grupo. E aí, por exemplo, não sei nem se é da mesma época, mas pega um Tiranossauro Rex, assim, ele olharia pra isso, ele tentaria atacar, ou como que seria isso? Quando um leão olha, por exemplo, para um grupo de antílopes também, com centenas, milhares de antílopes, ele não vai lá no meio do grupo. Ele não ataca. Ele não ataca ali. O que eles fazem? Eles normalmente observam qual que é o mais fraco, eles observam qual que é doente, ou qual que é o mais jovem, que é mais inexperiente. E a partir disso, eles vão avançando em direção ao grupo para isolar o indivíduo. Nossa. Porque a defesa desse grupo, a defesa dessa espécie é estar em grupo. Então, olha aí, por exemplo, né? Tem um bicho tipo esse no Ark lá. Tem vários, né? Desse tipo, né? Com o bico de pato. O maior desses bichos, que é o Xantungossauro, ele era maior que um Tiranossauro Rex. Ô, louco. Ele podia chegar a 17 metros de comprimento. Ele Que isso, o dobro do peso de um Tiranossauro Rex. Então pensa num grupo de milhares, ou mesmo centenas que for desses bichos. É enorme. E por que a gente sabe que eles andavam em grupos? Porque pensa, você vai lá e encontra vários fósseis de vários indivíduos diferentes. Como é que você sabe que são de vários indivíduos diferentes? Bom, a gente só tem uma mandíbula, por exemplo. Se eu encontro o mesmo osso do mesmo lado da mandíbula de 100 indivíduos, de 100 mandíbulas do lado direito, por exemplo,
Eu sei que tem 100 indivíduos, porque nenhum deles tem 2 mandíbulas direitas. Sim. Então, a partir disso, você consegue saber e fazer uma estimativa de quantos indivíduos estavam ali. Pensa um bicho chegando perto disso. Assim, é muito difícil. Bem, então, ele tinha que isolar. Então, o fato desses bichos viverem em grupos, terem estratégias de caça bem elaboradas, foi parecido com o que aconteceu na história humana, por exemplo.